Olá, nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre como se tornar uma referência na área da orientação profissional agora no ano de 2024. Primeira coisa, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, para compartilhar com outras pessoas e principalmente se inscrever aqui no canal, porque tem muita coisa boa para acontecer ao longo desse ano de 2024. Mas direto ao tema, como se tornar uma referência na área da orientação profissional de carreira, eu gostaria de falar para você que para se tornar uma referência, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar a longo prazo. Não adianta você pensar em se tornar uma referência de uma hora para outra, porque a referência é aquela que tem resultados, a referência é aquela que vai ganhando autoridade com o tempo. A referência é aquela pessoa que ela é indicada pelas pessoas. A referência é aquela que é um ponto escolhido pelas pessoas para ser chamada na hora de uma dificuldade, na hora de um problema, na hora da solução de um problema. Nós temos sempre algum médico de referência, um mecânico de referência, nós temos um contador de referência, um advogado de referência. Para se tornar um orientador profissional e de carreira de referência, você precisa desse âmbito de indicação. Quando nós vamos a um médico, por exemplo, nós pedimos indicação. Por quê? Porque nós temos segurança, nós temos confiança na indicação de uma pessoa. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa ideia do que é ser referência. Vamos lá, eu estou escrevendo a minha tese de doutorado agora. A minha tese, ela não sai tudo da minha cabeça. Algumas coisas eu vou criando, eu vou me envolvendo com aquilo que eu estou fazendo e vou escrevendo da minha cabeça, porém, isso não sai totalmente da minha cabeça, sai das minhas referências, sai lá do Leontiev, do Luria, do Vygotsky, de outros autores que eu me baseio para escrever o que eu estou pensando. Eu não escrevo de onde sai, de qualquer lugar. Eu não escrevo pegando de uma leitura rasa. Eu escrevo pegando de uma leitura profunda. Referência é aquilo que eu uso como um ponto de partida. Referência é aquilo que eu uso como um ponto estratégico para dizer ou fazer aquilo que eu pretendo fazer. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma orientação profissional de carreira, eu vou buscar uma referência. Eu vou buscar alguém que eu possa me apoiar. Alguém que eu posso me assegurar que vai dar resultado. Então, quando eu escrevo minha tese, eu me asseguro que aquele autor vai me ajudar a ter um começo, um meio e um fim naquilo que eu vou escrever. Na orientação profissional, na psicoterapia, é a mesma coisa. A pessoa vai procurar aquele profissional, aquela profissional que ele tem segurança que vai dar resultado com começo, meio e com fim. Existem várias formas de você se tornar referência em orientação profissional de carreira. Eu vou citar aqui 4 das principais que eu me utilizei. Eu vou dizer da minha experiência, tá bom? Que eu me utilizei para me tornar uma referência em orientação profissional ao longo aí dos últimos 8 anos que eu trabalho como orientador profissional e de carreira. Primeira coisa é a divulgação nas redes sociais. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, no LinkedIn ou outra rede social que você queira utilizar, até mesmo o WhatsApp. A divulgação nas redes sociais, ela, no momento que nós vivemos na sociedade, ela é fundamental, ela é atual, ela é necessária e atual, porque não adianta você ficar fora das redes sociais para atingir o público da orientação profissional de carreira. Então, se você quer falar com o público de transição, público de universidade, público jovem, é importante que você esteja nas redes sociais. Lá no meu primeiro cliente de orientação profissional de carreira, apesar de que eu busquei muito no boca a boca me estabelecer como referência, e eu já vou falar dessa estratégia também, meu primeiro cliente de orientação profissional veio de um anúncio que eu fiz na época no Facebook, nem me utilizava do Instagram ainda. Eu fiz um anúncio, apertei no botão turbinar lá, impulsionar, do Facebook e coloquei para um raio de 100 metros aqui, 100 quilômetros da minha cidade, melhor dizendo. E aí eu consegui o meu primeiro cliente assim, fazendo um impulsionamento de uma postagem que eu fiz no meu Facebook. Por quê? Porque eu estava divulgando sempre o meu trabalho, fazendo uma postagem, sempre ajudando as pessoas com o meu conteúdo ali nas redes sociais. Se você procurar o último conteúdo que eu fiz, o último vídeo que eu fiz aqui nesse perfil, aqui no YouTube, eu falei um pouquinho sobre como divulgar o seu trabalho, como preparar a sua estratégia de divulgação em orientação profissional no ano de 2024, e eu falei que você tem que conhecer o seu público.
Como eu conheço a dor do público que busca serviços de orientação profissional de carreira, então eu produzo conteúdos nas redes sociais voltados para esse público. E aí eu vou me tornando uma referência para esse público. Por exemplo, se eu vou falar com o jovem, eu tenho que ter, além de uma linguagem jovem, um perfil mais jovem, eu tenho que escrever aquilo que o jovem pesquisa. Então, eu não posso ficar no meu mundinho das minhas referências de psicologia, de pedagogia, de administração. Eu tenho que entrar no mundo desse jovem para escrever a linguagem dele. Vinícius, você está me dizendo que eu tenho que esquecer as leituras da psicologia, da pedagogia, da administração, da sociologia? De jeito nenhum. Você tem que transformar essa leitura um pouquinho mais acessível para o seu público. E é isso que eu faço. Eu tenho aqui para você, por exemplo, um monte de livros de orientação profissional, de psicologia, de carreira. Eu transformo esse conteúdo num conteúdo mais palatável, num conteúdo mais leve, mais audível para você, para que você consiga pegar por meio de um vídeo. Não fique debruçado 2, 3, 4 horas em um parágrafo em um livro. Eu venho aqui e eu faço uma digestão para você desse material. E aí ele fica um pouquinho mais simples, mais leve de você entender, tudo bem? Então, para você fazer isso com o seu público da orientação profissional de carreira, seja transição, seja preparação para aposentadoria, seja primeira escolha, desenvolvimento de carreira, é a mesma coisa. Você vai digerir esse conteúdo na sua cabeça e depois você vem e transmite isso nas suas redes sociais. Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, onde você quiser, apareça nessas redes sociais 2, 3 vezes na semana, todos os dias da semana, como você preferir. Outra coisa que eu fiz ao longo da minha carreira para ir me tornando uma referência em orientação profissional de carreira aqui na minha cidade, na minha região, foi dar palestras em escolas, ONGs, instituições parceiras. Como é que eu fui fazendo? Geralmente as escolas públicas elas dão muito espaço para a gente, as escolas particulares às vezes dão espaço, as ONGs também dão muito espaço para a gente dar alguma palestra, fazer alguma fala sobre orientação profissional de carreira. Eu comecei a ir até esses lugares e olha só, linkando com a estratégia anterior das redes sociais, toda vez que eu ia ou que eu vou até esses lugares, eu faço uma postagem, tanto agradecendo quanto mostrando a minha fala. Eu às vezes me gravo dando a palestra, depois eu posto parte dessa minha fala nas redes sociais. Isso vai me gerando uma certa autoridade, vai me deixando como uma referência na orientação profissional e de carreira. Por isso, se programe para ir até as escolas, até as instituições. Não precisa ser só escola pública ou só escola particular, vai nas duas. Não precisa ser só escola básica, vai em escola de curso técnico, vai em escola de curso de inglês, vai em escolinha de futebol, vai nos lugares, escola de balé, vai em lugares que tem o seu público-alvo. Por quê? Porque aí você vai estar conseguindo atingir o seu público para além das redes sociais. E esse contato pessoal mais próximo, por meio de uma palestra, você vai conseguir mostrar a sua autoridade. Se você não sabe como montar a sua palestra, tem duas formas. A primeira forma é você pesquisar aqui no meu canal do YouTube roteiro de palestra. Eu tenho um vídeo explicando todo um roteiro de palestra. Você vai conseguir estruturar a sua palestra para dar na escola, na ONG, na universidade, onde quer que você vá oferecer a sua palestra, ou se inscrever no meu curso Manual da Orientação Profissional de Carreira, em que eu ensino tudo, do zero ao avançado, em orientação profissional de carreira, inclusive como oferecer uma palestra ou um workshop gratuito para captar os seus clientes na área da orientação profissional de carreira. Uma outra coisa que você pode fazer para divulgar o seu nome e se tornando uma referência em orientação profissional de carreira na sua cidade, na sua região, é dar entrevistas, participar de entrevistas. Hoje em dia, os famosos podcasts, né? Podcast, rádio, TV, jornal, revista. Não perca a oportunidade. Tem gente que recebe convite para participar dessas entrevistas de rádio, TV, jornal, e as pessoas vão ficando envergonhadas e não fazem, né? Eu sempre sou convidado para escrever alguns textos para alguns sites, os sites de universidades, por exemplo. Eu sou convidado às vezes para dar algumas entrevistas e eu sempre vou. Por quê? Porque isso vai deixando o nosso nome
marcado na cabeça dessas pessoas. Depois essas pessoas vão nos procurar no Instagram, vão nos procurar no LinkedIn, vão procurar o nosso YouTube e elas vão nos encontrar. E aí nós vamos ficando um ponto de referência marcado na cabecinha dessas pessoas quando elas precisarem de um serviço de orientação profissional, a quem que elas vão recorrer àquela referência. E por último, né, que eu sempre me utilizei e me utilizo ainda, é a indicação boca a boca. É a indicação mais antiga e a principal que tem, que é o boca a boca. E eu vou dar a principal sugestão e a principal dica para você aqui, que é sempre encerre os seus processos, ou as suas palestras, ou os seus podcasts, ou, enfim, as suas lives nas redes sociais, pedindo para que as pessoas encaminhe o seu conteúdo para frente, ou seja, indique esse conteúdo para alguém que faça sentido. Por que que toda vez eu comecei o vídeo aqui hoje falando para vocês, olha, encaminhe esse conteúdo para outras pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva. Por que que eu comecei pedindo isso? Porque eu sei que se eu não pedir, você esquece. Quando você acabar de assistir isso aqui, você vai ter esquecido já. Então, logo no começo, no meio e no fim do vídeo, eu lembro, olha, indica esse conteúdo para alguém. E se você lembrar de alguém, você vai indicar. Mesma coisa é com uma pessoa que a gente atende no nosso consultório, a gente fala, olha, indica o nosso serviço para outras pessoas. E essa pessoa, se ela gostou do seu trabalho, obviamente, se ela tiver gostado, ela vai indicar para outras pessoas. Nunca encerre um processo de orientação profissional sem falar para os pais do seu orientando, para encaminhar, para indicar o seu serviço para outras pessoas, ou para o adulto que você estiver atendendo para te indicar para outras pessoas. Assim, vai começar uma bola de neve. Você vai começar pequeno e vai acabar grande. Você vai começar atendendo uma pessoa a mais, 2 pessoas a mais por mês ali. Daqui a pouco vai estar com uma agenda cheia. Não deixe passar nenhuma oportunidade de se divulgar ou de atender alguém. É importante você estar aparecendo, você estar o tempo todo ligado no que está acontecendo, tá bom? Se você lida com o público jovem, é importante você estar o tempo todo ligado. Se você lida com o público de transição de carreira, é importante você estar ligado no mercado de trabalho. Se você lida com o pessoal que está dentro de empresas, é importante você estar ligado nas novas habilidades que esse público tem que ter e assim por diante. Não deixe passar nenhuma oportunidade, tá bom? Agora, tudo isso, gente, não dá para você se tornar referência sem resultado, sem procedência. Você tem que ter resultado. Como é que você tem resultado? Atendendo bem o primeiro cliente, atendendo bem o segundo cliente, indo numa escola, fazendo uma ótima palestra. Ah, mas eu não sei fazer palestra. Eu já disse, vai lá no meu vídeo, assiste o roteirinho de palestra, pega um consultor de palestra, paga uma sessão para essa pessoa, monta a melhor palestra da sua vida para dar numa escola pública e gratuito, por exemplo, porque dali vão sair os seus primeiros clientes. Como é que eu sei disso? Porque foi assim que saíram os meus primeiros clientes, tá bom? E olha, você não vai adiantar nada você começar a fazer tudo isso e achar que o resultado vai vir de hoje para amanhã. Não adianta você esperar que o resultado, que a sua referência, que você se torne referência de hoje para amanhã. Pense a longo prazo. Eu comecei o vídeo assim e vou terminar assim. Pense daqui para o final do ano, de janeiro de 24 para janeiro de 25. Compare o seu resultado de janeiro de 24 com janeiro de 25. Não compare o seu resultado de agora com o de janeiro com o de fevereiro, porque você ainda vai estar só no comecinho, tá bom? Eu costumo dizer que nós demoramos mais ou menos 3 ciclos, ou seja, 1 ano e meio mais ou menos, para a gente começar a ter bons resultados com orientação profissional de carreira. O primeiro ciclo é o primeiro semestre do ano, o segundo ciclo é o segundo semestre do ano. Nós vamos ter resultado no próximo primeiro semestre que a gente estiver trabalhando. Então, nós temos que ter mais ou menos ali 3 ciclos trabalhando firmes, trabalhando de verdade, todos os dias, pegando aí 2, 3 horas do seu dia para ter resultados, senão a gente não tem, tá bom? Fazendo um comparativo com quando você trabalha dentro de uma empresa, quando você trabalha dentro de uma instituição, você só tem resultado positivo de crescimento quando você
doa-se para aquele lugar. Você só ganha um salário melhor ou ganha uma promoção quando você se doa para aquilo. Para você trabalhar de forma autônoma, como um profissional liberal, você também tem que se doar, tem que doar o seu tempo, você tem que se organizar, ter uma agenda, tá bom? De trabalho. Quantas postagens você vai fazer naquela semana, quantos dias você vai trabalhar focado em orientação profissional. Não adianta você esperar as coisas acontecerem, fazer um curso, assistir um vídeo e achar que as coisas vão acontecer, porque não é assim que funciona, tá bom? Bom, se você curtiu esse conteúdo, mais uma vez eu espero que você compartilhe com outras pessoas e o principal, comenta aqui a sua dúvida. Se você ficou até o final, comenta aqui Feliz 2024. Se você ficou até o final, comenta Feliz 2024. E se você quer saber mais sobre orientação profissional de carreira, se você quer saber mais sobre como captar clientes, se tornar referência e atender a orientação profissional com segurança, confiança e autonomia, clica no link aqui embaixo para conhecer a minha formação completa, o manual da orientação profissional de carreira. Se tiver com as inscrições abertas, conheça, já entra, se inscreva. Se não tiver com as inscrições abertas, entra na nossa lista de espera que logo logo a gente abre novas inscrições, tá bom? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Um abração para você. Feliz 2024. Tchau, tchau.